Boa noite, pessoal. Vamos chegando, vamos nos organizando aí. Queremos estar junto com vocês um tempo, ouvindo a palavra do Senhor, tempo de comunhão. Vamos se ajeitando aí, irmãos. Creio que vai ter muito poder a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor vai falar muito conosco nessa noite. Louvado seja Deus, sejam todos bem-vindos nessa noite, nesse culto, para a honra e glória do Senhor Jesus. Queremos recebê-los, partilhar a palavra do Senhor contigo, com a tua família, com a tua casa. Deus abençoe sua vida, Deus fale contigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando um tempo aqui para você se ajeitar, você que está chegando agora. Já vamos começar a compartilhar essa maravilhosa palavra. Amém. Muito bem, vamos lá. Agora, oficializando então o nosso começo desse culto à distância, mais próximo na alma, próximo no espírito e na certeza de que o Deus onisciente, onipotente, onipresente está aqui na sala da nossa casa, está contigo na sala da sua casa, onde você estiver. É a oportunidade de ter um grande encontro com o Senhor. Nós queremos ter uma palavra de oração. Espírito Santo de Deus, é debaixo da tua graça, da tua bondade, da tua fidelidade que nós nos reunimos aqui. Anunciar a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que salva. Queremos ter um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda honra e toda glória a Ele. Toda honra e toda glória ao Pai. Toda honra e toda glória ao Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós queremos compartilhar alguns versículos bíblicos nessa noite sobre a identidade do cristão. E todos nós temos uma identidade e muitas vezes nós não sabemos qual é a nossa identidade. Quando nós descobrimos qual é a nossa identidade, isso nos ajuda a ter um princípio, um meio e também onde nós queremos chegar na nossa vida. E não é à toa que em todos os tempos, pais da teologia, patriarcas e também filósofos do mundo antigo, principalmente na Grécia Antiga, e por que não dizer filósofos atuais, tem essa grande preocupação em descobrir qual é a nossa identidade, quem nós somos. Recentemente eu estava numa sessão de aconselhamento e com um irmão que estava vivenciando uma crise existencial, sem saber onde ele estava e onde ele queria chegar. E nós começamos o nosso bate-papo, eu queria compartilhar contigo, trabalhando 4 questões fundamentais que nos ajudam a nos alinharmos com a vida, a nos alinharmos com a nossa história, com a nossa família, enfim, ajuda a gente a se encontrar. Aí eu comecei a perguntar para ele, do ponto de vista filosófico, quem é você? Essa é uma grande pergunta, uma grande interrogação na existência humana. Quem é você? Mas quando a gente faz essa pergunta para nós, quem sou eu? É importante. Nós somos hoje a somatória do ontem. E nós seremos amanhã aquilo que nós estamos fazendo com a nossa identidade hoje. Poderíamos trabalhar aqui a questão da lei da semeadura. Nós estamos colhendo hoje o que plantamos ontem. E vamos colher no dia de amanhã o que nós estamos plantando hoje. E assim nós começamos o nosso bate-papo. Interessante que nesse primeiro momento do nosso bate-papo a gente tentou descobrir quem sou eu à luz daquele que diz eu sou o que sou. Então nós não vamos descobrir quem nós somos se nós não descobrirmos quem é o nosso Criador, quem é Deus. Então essa grande frase do Senhor, na sarça ardente, falando para Moisés, quando Moisés pergunta, o que eu vou dizer quem és tu? Aí o Senhor diz, eu sou o que sou. E aqui tem um princípio muito bacana. Eu não consigo me entender a mim mesmo, se eu não entender a essência do Criador em mim. Então eu sou a imagem e semelhança de um Deus que é. Então em Deus eu passo a existir. E na medida que eu passo a existir, eu começo a entender o outro. Eu não consigo entender o outro se eu não entender a mim mesmo.
Aqui nós poderíamos fazer uma analogia ao mandamento que o Senhor Jesus Cristo diz que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não consigo amar o próximo se eu não tiver um amor próprio, né? Mas eu não consigo ter esse amor próprio se eu não descobrir o grande amor altruísta, o amor de Deus por mim. Assim nós vamos descobrindo a nossa identidade, né? Então, quem é você? Quem sou eu? Quais os teus sonhos? O que você pensa fazer da sua vida? O que você planeja para a tua vida? Nós temos que ter resposta para essas coisas. Quais são os teus sonhos? Aí uma outra pergunta, né? O que você está fazendo para realizar esses teus sonhos? Uma vez eu ouvi de um professor dizendo: o melhor jeito de realizar o sonho é acordar. Então acorde. Para realizar o teu sonho, você tem que acordar para a realidade que você está vivendo. Aí você vai realizando, buscando caminhos para realizar os teus sonhos, né? E talvez a última pergunta a gente faz para um amigo, você pode fazer para o teu amigo, você pode fazer para o teu cônjuge, você pode fazer para os teus filhos. Quem é você? Quais são os teus sonhos? O que você está fazendo para realizar esses sonhos? Aí a última parte é a parte que nós podemos fazer pelo próximo. O que eu posso fazer para ajudar você nesses teus projetos e sonhos? Então, numa sessão de aconselhamento, num bate-papo de amigos, eu gosto muito de usar a frase amigo da alma. Quem é o teu amigo da alma, né? Com quem você pode contar? Dr. Martinho Lutero dizia que nós temos que ter um amigo da alma, o curador da alma, aquele que pode te ajudar a você descobrir quem você é. E não é à toa que o livro de Provérbios também diz que assim como o ferro se afia, assim o amigo ao seu amigo. Nós vamos nos afiando e nós vamos nos forjando para as batalhas do dia a dia, né? Então tudo isso tem a ver com a nossa identidade, quem nós somos. E obviamente que nós vamos usar nessa noite uma identidade bíblica. Nós queremos ver quem nós somos, segundo as Escrituras, né? Nós somos filhos de Deus, nós somos discípulos de Cristo e nós somos servos, né? Do outro, servo do outro. Para ser servo do outro tem que ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, né? Então nós somos, em Cristo Jesus, nós somos discípulos e no Espírito Santo nós nos tornamos como servos do outro para servir ao outro com os nossos dons e talentos que o Espírito Santo concede. Eu quero deixar por último, Yara, a questão da identidade, eu como filho de Deus, para você estar compartilhando com a gente. Eu gostaria de, nesses minutos aqui, falar um pouco sobre a minha identidade de discípulo. Nós não podemos esquecer que nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, sempre, sempre. Enquanto vivermos, nós estamos aprendendo algo do Senhor, né? Enquanto nós estamos caminhando nessa terra, eu tenho algo a aprender. Aliás, um dos sentidos da vida é estar sempre aprendendo. Pessoas que dizem que não tem mais o que aprender, são pessoas que estão fadadas a ir morrendo aos poucos. Se você pegar uma pessoa que tem vivacidade, uma pessoa longeva, que tem longevidade, e perguntar qual é o segredo dessa tua jovialidade, dessa longevidade toda, como uma certa vez nós tivemos a oportunidade de conversar com um grande pregador que estava entre nós, né? O Dr. James Houston, e nós perguntamos para ele, qual é o segredo, doutor, da tua jovialidade? Na época ele tinha 76 anos, ele disse para nós, eu creio que é estar sempre aprendendo. Se nós estamos aprendendo, nós estamos vivendo. Então, o discípulo é alguém que está sempre aprendendo durante a caminhada. Enquanto eu estou indo, eu vou aprendendo. Enquanto eu estou aprendendo, eu vou ensinando, eu vou discipulando. Isso vai se tornando uma constante na vida de todo discípulo. Ok, mas o que marca a personalidade de um discípulo? Se você se perguntar, ou eu perguntar para você e você perguntar para mim, nós temos as marcas de um discípulo de Cristo? Qual seria essa característica? Tem muitas. Quero falar pelo menos algumas. Todo discipulado envolve algum tipo de renúncia. Não tem como seguir a Cristo, ser um discípulo de Cristo, se eu não estiver disposto na minha vida a pagar o preço da renúncia. Muitos deixaram de seguir Jesus. E muitos perceberam que seguir Jesus Cristo não era nada fácil. Porque envolve, como Jesus falou, as raposas têm covis,
né? Os lobos têm covis, as raposas têm ninhos, os passarinhos têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Estaria eu disposto a renunciar ao conforto da minha casa, o conforto do meu lar, o conforto de uma profissão para seguir a Cristo? Veja bem, não significa que você vai ter que fazer isso, mas se necessário for, estaria eu disposto a renunciar a algumas coisas para seguir a Cristo? Isso é uma marca de um discipulado autêntico. Eu renunciar a alguma coisa. Estaria eu disposto a abandonar algumas coisas na minha vida? Quantas pessoas nós entendemos que abandonam profissões sólidas, profissões de sucesso, cidades, a família? Muitos filhos abandonam seus pais para servir ao Senhor. Então, discipulado envolve abandono. Às vezes, abandonar até aquele projeto de vida que nós vimos construindo. Isso é uma marca de um discípulo, estar disposto a abandonar alguma coisa. Uma outra marca de um discípulo, é muito importante você pensar, o discípulo ele é constante. Sabia disso? A marca de um discipulado é uma constância na caminhada. A gente percebe muitas pessoas oscilando na sua caminhada, uma bipolaridade no quesito discipulado. Ora está bem, ora está mal. Ora você está por cima, ora você está lá embaixo. É lógico, tem muitas características nossas, muitas questões sentimentais, muitas enfermidades na alma, que o Senhor vai nos tratando na caminhada. Mas eu queria falar uma coisa aqui, isso aqui não tem muito a ver com depressão, não tem muito a ver com algumas coisas. O que eu estou dizendo aqui é constância no caráter. Um discípulo ele tem que estar constante no seu caráter cristão, ele tem que ter a identidade de Cristo, ele tem que gostar das coisas que Cristo gosta, né? Tem muitos livros aí que você poderia entender, em meus passos ou em seus passos o que faria Jesus Cristo, né? Constância tem a ver com caráter, caráter tem a ver a odiar o pecado, a detestar o pecado como Jesus Cristo detestou o pecado. Então a marca de um discípulo de Cristo, né? Eu tenho que detestar o pecado. Jesus Cristo detestava o pecado. E assim eu vou tendo uma constância na minha caminhada de fé. E essa constância ela pode ser também no aclive de santidade. Eu vou crescendo na medida que eu entro no eixo da santidade de Cristo, né? Uma outra característica de um discípulo do Senhor é fruto, né? Quando Jesus Cristo fala em João capítulo 15 sobre a árvore e seus frutos, ele diz que ele poda, né? Ele corta aquilo que está impedindo a gente de dar frutos, para que a gente dê muito fruto. Então, eu começo a perceber quais são os frutos do meu discipulado. Estou eu, na minha caminhada, produzindo frutos? A pergunta às vezes nós tivemos uma experiência com o Senhor há algumas décadas já, alguns momentos, algum tempo, e a pergunta eu produzi algum fruto? Eu tenho produzido frutos dignos de arrependimento, como diz a palavra do Senhor? E aí também no livro de Gálatas tem toda uma lista dos frutos do Espírito, que começa com o fruto do amor, né? Esse fruto eu tenho produzido na minha caminhada? Como que está o meu crescimento em amor? O meu amor é um amor egoísta? O meu amor é um amor que vem crescendo ao ponto de eu esquecendo de mim e pensando mais no outro, né? A fidelidade é um dos frutos do Espírito. Você é discípulo, uma das marcas que você é discípulo é a fidelidade da tua esposa. Como é que você é um discípulo de Cristo e é infiel à sua esposa? Como é que você é um discípulo de Cristo e você é infiel naquilo que você fez de compromisso com os seus filhos? Uma das marcas de um discipulado autêntico é a fidelidade, né? Fidelidade que vai caminhando. Eu sou fiel no meu emprego, eu sou fiel nas minhas finanças, eu sou fiel com o meu patrão, eu sou fiel com o meu empregado. É uma marca de um discipulado cristão. Perseverança, né? São as marcas de um discipulado. Então, falamos aqui um pouco sobre essa identidade de discípulos do Senhor. Só para gravar, para você repetir, para você memorizar aí. Um discipulado exige renúncia, abandonos, constância e produção de frutos. Amém, queridos? Que Deus abençoe você como discípulo do Senhor. Não esqueça,
Às vezes nós carregamos uma marca de liderança, uma marca de doutor, uma marca de pastor, mas a verdadeira identidade de um cristão é ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso mestre. A minha escola de valores e de princípios é pautada na escola do Senhor Jesus Cristo. Passando um pouco sobre uma outra identidade nossa, quero falar aqui sobre a identidade de servo. Não podemos esquecer que nós estamos nesse mundo para servir. Existem muitas formas de nós servirmos nesse mundo. É o tempo que nós vivemos. E alguns anos eu tenho aprendido e tenho compartilhado com a minha esposa, tenho compartilhado com meus irmãos, compartilhei com a minha filha, que nós estamos no mundo para fazer uma história. E qual é a história que nós estamos construindo? Se alguém fosse ler a nossa história, se alguém daqui a alguns anos, quando a gente porventura não existir mais, perguntasse da nossa identidade, alguém poderia dizer: eu conheci esse homem, eu conheci essa mulher, eu conheci essa família. Eles serviam ao próximo, eles serviam em amor, eles serviam com seus bens, eles serviam com seus talentos, eles serviam com seus dons. A identidade, uma das marcas do cristianismo é o serviço. Ora, nós estamos aqui para servir e não para ser servido. Existe um chavão: eu sou filho do rei, e parece que quando eu penso que eu sou filho do rei, eu esqueço que o meu rei, ele é alguém que servia. E quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 13, o maior exemplo de alguém que sabe servir é o nosso Senhor Jesus Cristo. Numa ocasião, ele lavou os pés dos discípulos. E até o Pedro ficou muito indignado com aquela situação e falou: Senhor, tu não podes lavar os meus pés. Ele não se achou digno de ser lavado pelo Senhor Jesus Cristo, pelo seu mestre, pelo seu Senhor, pelo Filho de Deus, pelo próprio Deus. O nosso Deus é um Deus que serve. E aí o Senhor disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí o Pedro fala: Senhor, então lava tudo. Você conhece um pouco a história do Pedro, a impulsividade de Pedro, e sobre esses lavar os pés é uma coisa que nós temos que reaprender. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que aprender a arte de lavar os pés. Nós tivemos um encontro ano passado, um encontro de homens, e nós ouvimos de um homem muito abençoado, pastor Cristiano, e ele trouxe a palavra para nós de aprender a lavar os pés um do outro. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que tomar e ter a atitude de lavar os pés. E lavar os pés, eu entendo que é tirando a sujeira da caminhada, a sujeira do dia a dia que vai se alojando nos nossos pés, a sujeira de uma contaminação, de um olhar impuro, de um toque impuro, de uma palavra maliciosa, de uma palavra de destruição. E aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos esconder isso? Ou nós podemos ter alguém na igreja, alguém na família da fé, alguém na minha própria casa, alguém no círculo dos meus amigos da alma, alguém que eu possa chegar e falar: eu preciso lavar os meus pés. A caminhada de hoje sujou um pouco da minha história, da minha dignidade, manchou um pouco do meu caráter cristão, mas eu preciso dar os pés sujos para o irmão lavar. Agora, estaria eu disposto a lavar esses pés sujos do irmão sem a condenação? Sem a reprovação de quase condená-lo às cadeias infernais? Senta aqui, meu irmão, que eu vou lavar os teus pés. Eu quero te ajudar a te purificar da sujeira do dia a dia, da contaminação do dia a dia, daquele descaso no serviço, daquela ira incontida na sociedade, no trânsito, com os filhos. Senta aqui, eu quero lavar os teus pés. Nós precisamos ter uma igreja que lave os nossos pés. Nós precisamos aprender a lavar os pés do irmão, a entender que todos nós, na caminhada do dia a dia, não estamos isentos das sujeiras que vão se apegando a nós. E nisso eu posso servir. A gente vinha falando sobre as funções do crente.
existe a função de todo crente e os dons, que são dons presenteados pelo Espírito Santo. E quando nós falamos dos dons do serviço, nós acreditamos que é um dom específico dos diáconos da igreja, da diaconisa da igreja, um serviço diaconal. Claro, isso é um dom, né? Tem pessoas que recebem essa graça do Espírito Santo para ser diáconos e diaconisas, alguém que vai servir na igreja. Então, se alguém precisa de um serviço, logo a gente pensa assim, olha, eu vou ver um diácono da igreja para fazer isso, ou vou ver se minha igreja tem um serviço diaconal para fazer aquilo outro. Isso é dom. Agora, nós não podemos esquecer que é função de todo crente, em todo tempo, em todo lugar, servir ao próximo. Eu sou filho do rei, eu sou discípulo, mas eu não posso esquecer jamais que eu sou servo, eu estou aqui para servir ao outro. Então, são dois princípios, duas essências da minha identidade: ser discípulo e ser servo. Vamos ouvir um pouco sobre ser filho de Deus, Yara? Você pode compartilhar conosco? Vamos conversar um pouco sobre isso. De fato, talvez ser filho de Deus é tão simples como ser filho de alguém e ao mesmo tempo parece tão complexo. Vamos ver 2 versículos da palavra do Senhor que falam sobre isso. O primeiro deles está em João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse é o primeiro versículo que está no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 12, e eu li o 13 também. E também no livro, na epístola de 1 João, capítulo 3, o primeiro versículo diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Isso é uma coisa magnífica. Penso que Deus não poderia ter escolhido o melhor jeito de se revelar a nós se não fosse na forma de como nós compreendemos a questão da filiação. Porque Deus se revela a nós como Pai, assim como nós aprendemos a ser filhos de pais naturais. Então, algumas coisas são muito importantes no processo dessa filiação. A Bíblia diz o seguinte, que para a gente se tornar filhos de Deus, nós precisamos crer em Deus. Amém. Mas você diz, mas todos nós somos filhos de Deus? Todos somos nascidos de Deus, somos criaturas de Deus. Agora, a filiação é uma coisa muito específica. Aqui acontece um processo de adoção, né? Deus se volta para nós, que estávamos longe dele. Longe dele como? Longe dele no pecado, longe dele na injustiça, longe dele na nossa natureza. E Deus traz a gente para perto dele, dando para nós essa identidade de filhos de Deus. Então, em Jesus, a palavra de Deus diz, se você receber a Jesus. Então, como é isso, receber a Jesus? Ora, receber a Jesus é um ato de fé. É você dizer que você quer Ele na sua vida. Isso é receber a Jesus. É uma simples oração, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu me rendo ao Senhor. E nesse momento eu passo a ser o quê? Filho de Deus. Então, se em Cristo nós somos filhos de Deus, em Cristo, por causa do amor dele, ele nos chama de filhos. Que características nós podemos perceber, então, da nossa identidade? Nós gostaríamos que desse culto de hoje à noite você saísse com a ideia de que você não é alguém que não tem identidade. Amém. Porque às vezes você passa por tantas situações, talvez seja órfão, talvez seja desfiliado, né? Alguém que tenha pais, mas não foi bem cuidado, alguém que passou por várias dificuldades, às vezes não teve memória dos seus pais, e
você pensa que você não tem identidade, mas em Deus nós sempre temos uma identidade. E a nossa identidade é sermos filhos. Algumas coisas interessantes que Deus mostra para nós nessa questão da filiação. A experiência de sermos filhos, ela traz em nós um desejo muito grande de confiança. Não é assim que uma criança pequena, ela confia nos seus pais? Ela confia plenamente nos seus pais. Se eles a pegam no colo, ela confia que eles não vão derrubá-la. Se eles manipulam ela para dar um banho, para trocar de roupa, para dar comida, para escolher qual comida elas vão comer, a criança confia plenamente nos seus pais. Então, é assim com Deus. Quando nós entregamos nossa vida a Deus, nós passamos a confiar nele. A confiar é saber que ele dá conta, de que ele tem um jeito de cuidar de nós. Então, essa experiência de ser filho precisa passar pela confiança. E isso vai formando a sua identidade. Também, para formar essa identidade, é tudo muito parecido com a nossa relação com os nossos pais. Nós precisamos nos entregar. Isso é uma outra coisa importante. O que é nos entregar? Por exemplo, é confiar que nós somos cuidados e que aquele que cuida de nós vai saber o que fazer em qualquer situação que acontecer. É claro que nós pais somos um tanto limitados, tem coisas que fogem da nossa alçada na relação com os nossos filhos de cuidado, que são maiores às vezes do que a gente está prevendo, por exemplo, enfermidades, situações que às vezes ocorrem que você não tem controle, mas Deus tem. Nós vimos domingo passado que Deus tem o mundo nas suas mãos, nada passa batido para Deus. Imagine então você pensar que na identidade de filho de Deus você pode se entregar a Ele. Sabe, eu tenho testemunhos sobre quando eu conhecia Jesus por volta dos meus 15, 16 anos de idade, e o primeiro versículo bíblico que eu li, que me chamou a atenção, foi Salmo 37,5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Gente, eu achei aquilo fantástico. Falei, peraí, se eu entregar o meu caminho e confiar nele, significa que as outras coisas acontecerão? Parece que sim. Tenho sido cuidada e vivido nessa confiança durante tantos anos. É de fato simples desse jeito. A entrega das nossas vidas traz paz para nós. Deus começa pelo Espírito Santo influenciar os nossos pensamentos, cuidar da gente, direcionar a nossa vida. Tem promessas nas Escrituras que dizem que nada nos faltará, que nós não precisamos nos preocupar com nada, que tudo que nós pedirmos crendo em oração nós receberemos. Aí assim, tanto quando pedimos algo para nós, como quando pedimos algo para outras pessoas que estão precisando de oração. Então, essa relação filial, ela é uma relação de entrega, de confiança, mas também é uma relação de espera. Quando uma criança pede um brinquedo para o seu pai, ele diz que vai entregar esse brinquedo no Natal, essa criança fica ansiosa, mas ela espera. E por que ela espera? Porque ela sabe que o pai dela vai fazer. Então, nós também precisamos, nessa relação de identidade com Deus, aprender a esperar. Também a nos relacionar. A experiência de ser filho, ela gera em nós talvez uma das coisas mais importantes para fortalecer o amor, que é o relacionamento. De fato, nós só vamos conhecer a Deus quando nos relacionarmos com Ele, quando gastarmos tempo conversando com Ele, através da sua palavra e da oração. Conforme o tempo for passando, nós temos essa comunhão com Ele, então nós vamos aprender na arte do relacionamento o que é de fato esse amor filial, esse amor de Deus por nós como filhos e de nós como filhos para com Ele. Nós vamos começar a nos alegrar com aquilo que alegrava o coração de Jesus e nós vamos começar a chorar com aquilo que fazia o Senhor chorar.
porque nós não podemos deixar de entender que o Senhor Jesus foi um ser relacional. Jesus tinha emoções e expressava essas emoções. Em várias oportunidades nós podemos ver quando Jesus chorou, quando Jesus se angustiou, quando Jesus amou, quando Jesus sorriu. Então nós podemos ver quando ele teve misericórdia. É uma relação muito importante e isso é uma relação filial. Deus conosco e nós com ele. Nós precisamos aprender isso. Também nós nos identificamos com Deus. Nós passamos a nos tornar parecidos com Cristo, conforme nós vamos andando nessa experiência de sermos chamados filhos de Deus. Interessante isso, que parece que o nosso vocabulário, o nosso jeito de falar, é quase como, assim como uma criança pequena, quando você percebe ela dando alguns passos e você olha de costa aquela criança andando e vê o pai dela andando e fala, meu Deus, como essa criança anda do jeito tão parecido fisicamente com o pai, vai pegando o jeito do pai, pegando a linguagem do pai, as expressões. Assim também nós vamos encontrando em Jesus a identidade dele, vamos nos tornando parecidos com ele. Daqui a pouco, a palavra de Deus começa a ser parte do nosso vocabulário, do nosso jeito da gente se relacionar com as pessoas, da gente se relacionar com nossa família, com o cônjuge, com amigos, e isso é uma coisa muito interessante. E logo as pessoas podem perguntar para você, mas parece que você se parece com o seu pai, parece que você se parece com Deus, na pessoa de Jesus, porque Jesus é o nosso Deus personificado, Jesus veio, então nós conhecemos a Ele, as Escrituras relatam como Ele era e como nós podemos nos identificar com Ele. E assim também nós começamos a participar, como filhos, nós participamos de uma herança. Como filhos, nós temos por direito a herança dos nossos pais. E como filhos de Deus, nós temos direito da herança do Senhor. E a herança do Senhor está revelada na sua palavra. É a fidelidade de Deus, as bênçãos de Deus, o poder de Deus, a advocacia de Deus, né? Porque Jesus é nosso advogado, diz que quando a gente precisar, Ele estaria ali. É o cuidado de Deus, são as promessas de Deus para nós em todo o tempo da nossa vida. Então nós não andamos sozinhos, nós nunca vamos estar sozinhos dentro dessa experiência de sermos chamados filhos de Deus. E somos chamados filhos de Deus por causa do grande amor com que Deus nos amou. Nos chamou filhos de Deus. Então, queridos, nós temos sim uma identidade. Pode ser assim que durante a nossa vida e nosso desenvolvimento psicológico e nas nossas relações familiares tenham acontecido várias coisas difíceis que tenha talvez traumatizado a nossa vida, deixado a gente com várias sequelas de identificação na área da confiança, da entrega, do relacionamento, mas em Deus a nossa identidade é restaurada plenamente, porque Ele é sempre leal, Ele é sempre fiel, Ele é sempre justo. E mais do que todas as coisas, Ele é sempre amoroso. Ele de fato abraça a gente. Ele de fato se relaciona conosco da forma mais íntima e mais pessoal que nós podemos imaginar. Então que você possa passar um tempo com Deus, entregando a sua vida a Ele, se tornando filho dEle, e passando a aprender a se relacionar com Ele por todos os dias da sua vida. Então você terá plena identidade. Se em Cristo nós somos servos e discípulos, em Cristo nós somos, acima de tudo, chamados filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Amém, Yara. Só encerrando, queria só compartilhar ainda. Me lembrei aqui enquanto você falava, essa ideia de ser filho de Deus. Se nós olharmos para o batismo de Jesus Cristo, né? Quando Jesus Cristo foi batizado, então o céu se abriu, desce o Espírito Santo sobre ele, uma voz no céu que diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, o filho que me dá alegria. Jesus Cristo ouviu essa voz do Pai: eu sou o filho amado do Pai. Bem, ele sai dali, vai para o deserto, e lá no deserto Satanás vai tentá-lo. A artimanha do inimigo é falar: se és filho de Deus, faça isso. Se és filho de Deus, faça aquilo outro. Mas Jesus Cristo precisava provar, porque ele ouviu de Deus: eu sou o filho amado de Deus. Isso gera em nós o caráter de Deus, a força de Deus. Então é importante sempre, em toda e qualquer situação de dificuldade, de alegria, de vitória, circunstâncias de crise ou circunstâncias de júbilo, eu sou o filho amado de Deus. A minha identidade está em Deus. Na hora da tentação eu me lembrar: eu sou o filho amado de Deus. Na hora da provação, eu sou o filho amado de Deus. Na hora da fartura, eu sou o filho amado de Deus. Mas na hora da escassez, eu sou o filho amado de Deus. Pai amado, muito obrigado por essa essência que o Senhor nos dá, essa identidade de sermos filhos amados do Senhor, sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo, estarmos a serviço do Espírito Santo com dons e talentos ao meu irmão e servindo ao mundo e servindo à igreja. Obrigado, Jesus. Fortaleça a minha identidade na plenitude do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu olhar sobre ti. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Eu acho que você quer falar, né, Yara? Eu gostaria de dizer uma coisa para ti. Sinto no coração agora que nós devemos fazer uma oração para você que está conosco e que não entregou sua vida a Cristo ainda. E eu quero ter a liberdade, em nome de Jesus, de orar com você. Se coloque agora na presença do Senhor. Amém. E repita essa oração que eu vou fazer agora. Senhor Jesus, eu entrego agora a minha vida ao Senhor. Eu desejo do fundo do coração recebê-lo, confiar em Ti. Entrego a minha vida a Ti, porque quero me relacionar com o Senhor. E peço ao Senhor que o Senhor perdoe todos os meus pecados e que o Senhor me receba agora como seu filho. E assim eu quero viver, e assim eu quero me identificar. Andar como Jesus andou e viver como o Senhor viveu. E assim, ó Senhor, eu quero descansar em Ti e pedir ao Senhor que o Senhor me ensine os caminhos que devo seguir daqui para frente. Que o Senhor me ajude a consertar a minha vida e a minha história. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Uma abençoada semana para você. Amém.